Boa tarde, sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 minutos. Este que será o último programa de 2024. Como habitual, tem comigo o engenheiro Carlos Fernandes. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde, Sílvia. Vamos ver se eu aguento falar A voz até está o um último bocado programa. embargada, mas consegue-se ultrapassar. Agora Acho que no ainda consigo Natal, fazer este último de 2024. e no Natal resolvem-se esses problemas com alguns produtos. Hoje temos vários temas, mas vamos começar por falar do Hospital de Santo Tirso, que é um tema que está na ordem do dia. É o tema quente do momento na cidade e no concelho e nos concelhos vizinhos. Ou seja, na passada quinta-feira, o primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou que a gestão do hospital vai passar para a Misericórdia. A notícia foi avançada pelo Diário de Santo Tirso poucos minutos após o anúncio do primeiro-ministro e as reações foram várias. Em Santo Tirso, o Bloco de Esquerda e o PCP manifestaram-se contra. O PSD manifestou-se favorável, referindo que se trata de uma vitória alcançada pelo presidente da Conselhia. A Câmara Municipal reagiu também através de um comunicado, dizendo que pediu esclarecimentos ao Governo e, por fim, a Misericórdia disse que vai continuar a estar ao serviço da comunidade. São muitas as reações em pouco tempo, muitas contradições. Também pedimos esclarecimentos ao Governo, mas até o momento ainda não tivemos resposta. Qual é a sua opinião sobre este tema? Bem, eu vou fazer a minha declaração de princípios. Sempre fiz, ou melhor, sempre estive contra o fim do Hospital Público em Santo Tirso. Lutei muito por ele, para que ele continuasse como hospital público. Inclusive foi criado o Centro Hospitalar do Médio Ave, com sede no Hospital de Santo Tirso, em Santo Tirso, e muito cedo. E, portanto, sempre defendi que houvesse obras no nosso hospital, que fosse requalificado e que fosse dotado de quadros, médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos. Portanto, sempre defendi essa posição. Quanto a esta nova tentativa do Governo de tentar que o Hospital Público passe para a gestão da Misericórdia, não entendo. Não entendo porque não vejo na Misericórdia pessoas com capacidades técnicas e mesmo de gestão na área da saúde para gerirem um hospital privado. Dir-me-ão, mas a Misericórdia pode recorrer a técnicos exteriores? Pode. E a minha suspeição é exatamente essa, é que o futuro Hospital da Misericórdia venha a ser gerido por pessoas que não têm nada a ver com Santo Tirso e que podem eventualmente estar ligadas a grandes lobbies da área da saúde. E como se sabe, a saúde privada em Portugal constitui um lobby fortíssimo. E porquê? Porque neste momento já há 5 milhões de pessoas no Conselho e em todo o país, em Portugal, há 5 milhões de pessoas que têm seguro de saúde. Portanto, isto é uma propensão muito grande para que cada vez mais aumentem os hospitais privados. Em segundo lugar, esta não foi a primeira tentativa. Temos de nos lembrar que em 2015 estava tudo preparado para a privatização do Hospital Público de Santo Tirso e para a entrega do hospital à Misericórdia. Depois veio o governo de António Costa e o governo de António Costa, e com o apoio parlamentar maioritário, reverteu a decisão, ou seja, voltou ao estado inicial. Durante estes anos foi feito um grande investimento no Hospital de Santo Tirso. Foi a nova unidade de medicina interna e a nova unidade de saúde mental. 6 milhões de euros de investimento. Mas creio que a nova unidade da saúde interna ainda não está a funcionar no edifício novo, segundo informações. Como? Não, lentamente, depende dos quadros, mas isso é um problema que tem de ser resolvido, porque se faltam quadros, se faltam médicos, compete ao Estado, compete ao Ministério da Saúde, não reduzir o número de técnicos, mas sim aumentar. Se o Hospital de Santo Tirso precisa de técnicos, precisa de médicos, precisa de enfermeiros, precisa de auxiliares, muito bem, recrutem-nos, ponham-nos a trabalhar, que é assim que se resolve nos outros hospitais. Pois é verdade que nós efetivamente temos um hospital público neste momento, mas também é verdade que esse hospital não serve à população. Porque já temos falado aqui várias vezes, a urgência está fechada. Certo, não é? Mas se muitas não das funciona bem, não são feitas cá em Santo se Tirso. não funciona bem, a culpa é do Ministério da Saúde, que tem de dotar o hospital de meios e de formas de servir a população. Não é desinvestindo, não é entregando o hospital a privados ou à Misericórdia e depois pagar o dinheiro à Misericórdia para aquilo funcionar.
Porque quem vai financiar o hospital privado somos todos nós, através dos nossos impostos. É o Estado que vai pagar grande parte daqueles serviços. Portanto, se o Estado vai pagar, porque não paga ao hospital público? A saúde pública é fundamental em qualquer país. E quando uma pessoa está verdadeiramente doente e precisa resolver um problema a sério, vai parar aos grandes hospitais públicos de grande capacidade de resposta, onde estão os melhores médicos do país. Também, agora estava-me a recordar, também se falava muito na questão de construir um novo hospital de raiz. Será que a ideia é essa? Privatizar este Eu já e ouço falar construir um disso. novo? Eu já ouço falar disso há 40 anos. A primeira pessoa que falou disso foi a doutora Maria de Belém, que era Ministra da Saúde. Mas a seguir veio uma nova Ministra da Saúde e acabou com essa ideia. Já não me lembro bem o nome dela, lembro-me que foi num governo a seguir, à Maria de Belém. Veio a Ministra, acabou com essa ideia. De vez em quando fala-se nisso. Na prática, o que tem é de se investir nos hospitais existentes, dotá-los de qualidade, fazer obras. O nosso hospital precisa muito de obras de requalificação, porque ele é antigo, tem partes que estão velhas, ou partes que já foram remodeladas, tem uma nova consulta externa, tem a cirurgia de ambulatório, foi feita uma nova urgência, foi feita uma nova unidade de imagiologia, foi feita agora a unidade de saúde mental e a medicina interna. Portanto, é só continuar as obras e responder. Pois, e se Agora calhar, dir-me-á. verificar a questão dos recursos humanos, que deve ser isso a questão. Claro, que o estão Estado- a faltar médicos e O Estado tudo mais. tem de recortar recursos humanos, não é? Eu recordo-me bem que no dia 5 de outubro de 2015, eu nunca mais me esqueço, foi no dia 5 de outubro de 2015, a urgência do Hospital de Santo Tirso fechou no dia das eleições. Foi absolutamente inacreditável. As pessoas chegavam à urgência de Santo Tirso, tinham um papel que dizia: não fique aqui e vá para Famalicão. Isto é um ato de irresponsabilidade da altura, da administração da altura. Porque, de facto, durante alguns anos, tudo foi feito para que o hospital perdesse qualidade, para ser privatizado para a Misericórdia, como quase esteve a ser feito. O problema é esse. O problema é quando não se dota um hospital de condições de trabalho para resposta aos utentes do Serviço Nacional de Saúde, o que sucede a seguir? Qual é a alternativa? Privatizar. É uma solução. Eu não sou... Ainda há pouco houve o investimento, não é? Da nova Claro. construção e agora pouco depois fala-se Eu não da sou privatização. contra a privatização, não sou contra os privados na saúde, mas Santo Tirso, se consolidar esta ideia de que vai ser entregue o hospital à Misericórdia, ficará com 2 hospitais privados. Porquê? Porque há um grande grupo de saúde, bem próximo, que já se fala que vai fazer aqui um hospital privado e uma urgência privada. Paga, porque lá for, é diferente, é totalmente diferente. Porque Ou depois seja, quando se vai... neste caso aqui o de Santo Tirso, se passasse para a Misericórdia, ficaria do género do de Ribadavia, não é? Que também pertence à gestão à Não sei Misericórdia. exatamente qual é o modelo. E o de Ribadavia nunca foi público. O hospital de Ribadavia sempre foi um hospital privado, dirigido pela Misericórdia. É um estatuto completamente diferente. Este hospital de Santo Tirso já é público há dezenas de anos. Sempre foi, não é? Tem uma estrutura de funcionamento ligada claramente ao setor público. Por exemplo, uma das coisas que mais preocupa neste momento o próprio hospital é e o que vai acontecer aos funcionários do hospital? Exatamente. E o que vai acontecer aos médicos? E o que vai acontecer aos enfermeiros? E o que vai acontecer aos auxiliares? Dir-me-ão, podem ficar a trabalhar no privado em condições diferentes. E, então, nesse caso, vão ser recambiados para outros locais? Vão trabalhar noutros locais. Eu estou a dizer isto porque sei bem das preocupações que vai com as pessoas que trabalham naquele hospital. E neste período, um período natalício, um período em que as pessoas andam mais tocadas, vemos assim, é de facto um assunto que me preocupa. Por outro lado, quando um partido diz se não fôssemos nós não tinha acontecido isso, e até fazem um comunicado a dizer pormenorizadamente tudo o que aconteceu. Isto é assim que funciona. O Estado lida nestes assuntos públicos desta forma, dá a conhecer em privado tudo a um presidente de uma comissão política conselhia que o divulga num comunicado e os representantes públicos do Conselho nem sabem de nada. A Câmara Municipal
disse que ia pedir esclarecimentos. Pois, Também não entendo. Também diz que souberam através da comunicação social. Pois, é inacreditável. Como é que se faz uma operação desta, anunciada pelo Primeiro-Ministro de Portugal, e o Primeiro-Ministro de Portugal nem se preocupa, nem a Sra. Ministra, em dizer nada ao Presidente da Câmara de Santíssimo nem à Câmara Municipal. É inacreditável. Isto não pode funcionar assim. Isto é partidarização do regime. Portanto, o Presidente da Câmara de Santíssimo foi claramente ultrapassado. E por isso pediu uma audiência à Ministra e por isso pediu esclarecimentos depois do chamado facto consumado. Isto é inconcebível em democracia. A Câmara Municipal foi eleita pelo povo do Conselho de Santo Tirso. Tem uma maioria absoluta. São representantes da população. Uma coisa desta não podia acontecer sem que o Governo tivesse negociado, entre aspas, tivesse falado, tivesse chamado o Presidente da Câmara a Lisboa e lhe tivesse explicado quais vão ser os objetivos. Porquê que o Governo fez isto? Porque teve receio das reações, porque teve receio que a população se manifestasse, porque teve receio que a Câmara Municipal criasse um movimento contra a privatização. Aliás, eu espero também para ver o que é que vai fazer a Câmara Municipal perante esta situação. Vai aguardar eternamente para ser recebida? Vai aguardar por esclarecimentos? Vai deixar que a coisa comece a funcionar e depois é que vai dizer não? Não. Temos de aguardar, mas também temos de ser proativos. Portanto, a Câmara Municipal também se exige que seja muito proativa, que defenda os interesses do Conselho de Santo Tirso, não só do Conselho de Santo Tirso, dos concelhos vizinhos, porque as pessoas dos concelhos vizinhos também vêm a este hospital. Quem defende os interesses de um hospital público no Conselho é a Câmara Municipal, porque é o mais alto representante eleito pelo povo. E eu espero bem que isto seja ultrapassado e que, afinal, não se consolide, mas, francamente, dada a situação política atual, e sabendo nós que o Governo vai continuar pelo menos até 2026, não sei se já vamos tarde, e foi uma pena ter acontecido isto, mas devíamos ter-nos prevenido melhor. Porque os alertas não faltavam. Os alertas andaram aí no ar. Admiro-me como é que as pessoas não sabiam, não sei. E, por outro lado, as entidades deviam contactar a Câmara Municipal, nomeadamente o Governo. E já agora diga-se também a própria Misericórdia, que terá negociado tudo com o Governo e que, porque sabe, até agora não há nenhum comunicado, não disse nada à Câmara Municipal. É muito estranho, lamento muito, porque são duas entidades e duas instituições concelhias, uma pública, a outra da Misericórdia, e era bom também que se entendessem, porque são duas instituições muito poderosas no Conselho de Santo Tirso. Pois, e como é mesmo haver entendimento, até porque temos outro assunto entre a parte pública e a Misericórdia, que é a Escola Agrícola para o ano, que já não falta muito tempo. Sim, o problema da Escola Agrícola, já o tenho vindo a alertar, está a terminar o prazo para a entrega das instalações onde funciona a Escola Agrícola à Misericórdia, foi definido para 2025. Tivemos uma visita de um Estado de Estado da Agricultura há uns tempos esta parte aqui. Nada saiu dessa visita e dessas reuniões. Vamos ver o que vai acontecer. Pois, vamos não pode acontecer. Que não se chegue a dezembro do ano que venha e se diga que se foi tomado por surpresa, que afinal a não escola pode acontecer sair, o que aconteceu anteriormente, quando, por exemplo, não havia sequer escola agrícola em Ponte de Lima. Havia já a escola agrícola em Santo Tirso. E foi criada uma escola agrícola e foi criado também no ensino superior agrícola em Ponte de Lima e nem sequer o implantaram aqui em Santo Tirso, que tem muito mais antiguidade no ensino dos estudos agrícolas. Aqui é uma unidade centenária. Portanto, vamos ver como é que se resolve. É outro problema, possivelmente vamos ter de o abordar muito para o ano. Também é caso para perguntar, e o que vai acontecer aos professores da Escola Agrícola? E o que vai acontecer aos funcionários da Escola Agrícola? E o que vai acontecer toda aquela estrutura educativa? O que vai acontecer aos alunos que andam na Escola Agrícola? E o que vai acontecer aos potenciais alunos que vinham para aqui de todo o mundo aprender a agricultura? É outro assunto também muito importante, em que também urge que a Câmara seja proativa e que enfrente o problema de frente e que, inclusive, esclareça a população, porque este é um assunto extremamente importante, nomeadamente na área da educação. O primeiro de que falámos, na área da saúde.
Este aqui, de que agora a Sílvia levantou, é na área da educação do ensino agrícola, que é um ramo extremamente importante para o desenvolvimento do país. Agora, vamos voltar a um tema que já falámos também várias vezes e voltou também a estar na ordem do dia, que é a desagregação das uniões de freguesias. O Parlamento aprovou a desagregação de 123 freguesias, que dão origem a 274 novas freguesias. O tema foi debatido muitas vezes em muitos conselhos, mas em Santo Tirso nem sequer foi assunto para o poder político. Temos seguramente várias freguesias que não fazem sentido, uma delas é Santo Tirso, não é? Que não faz sentido estar agregado a mais 3 freguesias. Temos também São Martinho do Campo, que até perdeu o nome, Lamelas, Guimarães, Além Rio, são muitas as uniões e o debate não existiu. Sim, não. O problema da fusão das freguesias foi uma imposição do governo de Passos Coelho e de Paulo Portas e com o patrono da ideia, o Miguel Relvas, o ministro de então. Foi, eu não queria classificar assim, olha, foi uma idiotice política de que os cidadãos das freguesias não usufruíram absolutamente nada. O que é que ganhou um cidadão da União de Freguesias de Santo Tirso que vive em Santa Cruz e que, para resolver um problema na sede da Junta Central, tem de vir a Santo Tirso, à sede da Junta, para resolver o problema? Apesar de haver uma viagem à cidade. Apesar de haver um representante que representa, em princípio, Burgães e que está na União, mas o facto é que antes havia, em Burgães, um presidente a tempo inteiro não, por acaso aí não era a tempo parcial, mas que respondia às questões. E eu até compreendo o esforço desses autarcas que fazem tudo para ultrapassar os problemas. Estou-me a recordar de Burgães, do Fernando Rego, estou-me a recordar de São Miguel de Couto, o Joaquim Nunes, portanto. Há sempre gente muito voluntariosa que não ganha praticamente nenhum com o que faz e que procura resolver os problemas. Agora, a fusão das freguesias, na minha opinião, foi um erro. E a fusão destas 4, acho que constituiu um erro maior ainda. Tal como foi a fusão das freguesias de Além Rio. As freguesias de Arreira, Palmeira, Areias, Lama e Sequeiró têm a sua história, têm a sua igreja. Cada um tinha a sua paróquia, tem os seus escuteiros, tem as suas organizações de paróquia. Continuam autónomas as paróquias. Pode eventualmente o parque ser o mesmo de um e do outro, mas as paróquias são autónomas. E esta fusão das freguesias não contribuiu nada para melhorar a vida dos cidadãos. Já se sabia que mais tarde ou mais cedo esta lei ia ser revertida. E acho que se perdeu muito tempo a discutir a nova lei para o renascimento das freguesias. A nova lei para o renascimento das freguesias custou muito a ser feita e foi feita com muitas limitações, porque vão ser criadas novamente 270 e tal freguesias. Possivelmente em janeiro haverá mais algumas alterações, porque ainda ontem tive conhecimento de que o PSD recuou em Gaia e aprovou mais 4 freguesias em Gaia. Há aqui um jogo partidário, um jogo político, não é um jogo de interesse público que não se compreende. E, portanto, houve concelhos onde foram criadas novamente as freguesias. Por exemplo, em Matosinhos, quase todas foram revertidas. Mesmo na Trofe foram criadas 2, mas discute muito a hipótese de 2 que não tem jeito nenhum de terem sido fundidas. A freguesia de São Martinho de Bogado e a freguesia de São Tiago de Bogado, que estão fundidas, são 2 freguesias enormes, estão fundidas sem nexo nenhum. As populações de São Martinho e Santiago defendem a sua separação por razões de caráter partidário, político e tudo, ainda não foi feito, não sei o que é que vai acontecer, não estou muito dentro. Outros concelhos, aliás, como se viu, o distrito do Porto foi o distrito onde houve mais desagregações. Mas é engraçado é que em Santo Tirso, embora até se criaram movimentos, isso nunca sequer foi assunto. Criaram-se movimentos, mas para haver a desagregação de freguesias tem de haver vontade política de quem? Da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal, dos presidentes de junta, das Assembleias de Freguesia. Se os autarcas eleitos estão no poder e calam-se em copas para não ser feita a reversão, Pois, não se pode como é que as nada. coisas andam? Chegam às Assembleias de Freguesia e chumbam-nas logo. À Câmara nem chegaram, nem à Assembleia Municipal, porque senão também chumbavam.
E isso é que é um grande erro. Na minha opinião, a existência das 24 freguesias justificava-se plenamente. E há alguns casos que são caricatos. Mas é bom lembrar uma coisa. Quando a lei foi feita de início, em 2012, era chamado o Livro Verde da Reforma, foi uma imposição da grande maioria do PSD e do CDS. O objetivo é criar freguesias inacreditáveis. Por exemplo, a lei primeira previa a fusão da Vila das Aves com São Tomé de Negrelos, onde estavam os iluminados do governo que propuseram esta fusão. Chegaram a admitir a fusão de São Tomé de Negrelos e Rebordões, duas vilas. Isto era um perfeito anacronismo. Portanto, houve aí casos, depois houve um recuo, porque a nível local, alguns militantes do PSD foram a correr a Lisboa a alertarem cuidado, que vai-se, como digo, vão levantarem uma revolta popular. Aliás, é bom que se diga, de Santirce, as freguesias que foram integradas, foram representadas quase todas, a Lisboa uma grande manifestação contra a lei. Só que o governo tinha a maioria, deixou correr o marfim, como se diz, e foram criadas as fusões. Eu pergunto, as populações lucraram algo com isso? Dirão assim, havia mais despesa? Não, a despesa das juntas de freguesia com os órgãos eleitos é diminuta. A maior parte das juntas de freguesia não tem elementos presentes de junta a tempo ativo, a tempo inteiro. E depois também ganham por freguês, neste caso, não é? Penso que o que é atribuído monetariamente é por freguês, por isso é indiferente. Não se ia pagar mais ou menos, não é? Porque se existe é lógico que se houvesse os presidentes de junta e tivesse mais funcionários e mais não sei o quê, tivesse todos ser remunerados, aumentava a despesa. Mesmo assim era relativamente pequena. Os valores na altura foram calculados e eram valores reduzidos. Não se justificou de forma nenhuma. Aliás, é engraçado que alguns que defendem agora a desagregação são exatamente quem fez a lei, que foi o PSD. Municípios do PSD estão a pedir a reversão das freguesias e conseguirem aos locais quando eles próprios aprovaram a lei. E há uma coisa que é preciso dizer. Na altura em que houve a fusão das freguesias, a Assembleia da República ouviu as Assembleias de Freguesia, ouviu a Câmara Municipal e ouviu a Assembleia Municipal. Em quase todos os casos foi votado por unanimidade que não era de autorizar a fusão das freguesias. Acho que foi um grande erro. Pois. Aquilo que eu espero... Mas a maioria aprovou, não é? Isto também é um bocadinho o problema das maiorias. Sim, mas ouça, e agora... Não, o que vai acontecer no futuro é que mais tarde ou mais cedo vai haver uma lei que vai obrigar a reverter mais freguesias. Haverá algumas que continuarão muito pequeninas no interior. Mas estas freguesias grandes, e são freguesias grandes, não há razão nenhuma para estar fundidas com outras grandes e originarem áreas muito grandes em que, para se responder aos problemas, com um líder, que é o Presidente de Junta, que por vezes até nem o é tempo inteiro, como é que ele vai responder a muitas das questões que se colocam? Pois, e é assim, quando há um Presidente de Junta, pressupõe-se a proximidade, não é? Como é que uma pessoa que tem 25 mil pessoas numa freguesia consegue atender 25 mil? É claro, é claro. Há concelhos que não têm tanta gente. É claro, exatamente. Não muitos concelhos. Agora, falando de economia, vamos falar aqui de duas grandes empresas que estão no nosso concelho. Começo por falar da Camac. O novo dono da empresa deslocalizou a produção do Reino Unido para Santo Tirso, criou mais de 100 empregos e está a investir 20 milhões de euros na expansão, renovação e modernização da fábrica tircense, que ficará com capacidade para produzir 500 mil pneus por ano. Trata-se de uma empresa de renome e que está em Santo Tirso. Bem, é uma grande iniciativa, é muito positivo. Não se tem falado muito, a imprensa não abordou muito este tema. Olha, abordavam mais quando foi para a Camac perder trabalhadores e para fechar. Lembro bem que eram manifestações, críticas e tudo. Ela depois ainda reabriu. É só notícias pela negativa. Portanto, exatamente. Pela negativa, de facto, fazem-se muitas parangonas. Pela positiva, é uma grande medida. Eu digo o seguinte, a Camac pode transformar-se a médio prazo e longo prazo numa nova Mabor Continental. Porque, repare-se a força que tem a Mabor Continental em Lousado. Aliás, antes da Camac foi criada aqui a Fapobol, que foi transferida do Porto para Santo Tirso, que estava instalada no centro do Porto. Constituiu uma grande empresa. A própria Camac teve muita gente. Depois houve uma grande crise na Camac. Depois houve uma grande crise na própria sociedade,
Depois não houve investimentos, criaram-se muitos problemas. Depois houve ali um problema de gestão muito crítico e felizmente que depois de todas estas voltas venha o grupo inglês investir aqui. O que eu espero é que tenham muitos resultados, que são empresas de caráter tecnológico, de certeza que vão investir 20 milhões, isto vai dar resultados muito positivos. Eu saúdo a iniciativa e para Santiço isso é muito positivo. Sim, e ter sempre nomes, grandes nomes de empresas internacionais associados ao nosso Conselho, é sempre positivo. Outra empresa muito importante e que está também em Santirce é a Intraplast, empresa líder em soluções de embalagens sustentáveis para a indústria Dairy. A Intraplast anunciou a concretização de um programa de investimentos relacionado com sustentabilidade superior a 15 milhões de euros e a internacionalização, que é a prova do seu crescimento. Trata-se de um investimento de 40 milhões de euros nos Estados Unidos da América. De referir que tanto no caso da Camac como na Intraplast foi o Diário Santirce que notificou em primeira mão estas várias notícias de investimento. Sim, é uma coisa extraordinária. Uma empresa portuguesa de Santirce que vai investir nos Estados Unidos 40 milhões de euros. Isso significa que a tecnologia da Intraplast é uma tecnologia superior e que vai conseguir entrar no mercado norte-americano. Saúde também. A administração da Intraplast são pessoas... Aliás, a Intraplast é uma das maiores empresas do Conselho de Santirce. É uma grande empresa, muito sólida, muito estável, que dá muito emprego, que cria muita riqueza, para o Conselho, que paga muitos impostos e que tem muitos trabalhadores, e de facto é de saudar esta iniciativa da Intraplast, e eu espero que seja um verdadeiro exemplo. Nós geralmente queremos que as empresas estrangeiras venham para Portugal, mas também quando as nossas empresas se expandem pelo mundo, nomeadamente os Estados Unidos, que não é propriamente um mercado fácil. É uma iniciativa incrível e, de facto, há só realçar, é um bom sinal da economia do Conselho de Santiço para o mundo. Agora, vamos ter aqui o nosso espaço habitual da política. Temos algumas novidades relativamente às eleições autárquicas. No PSD tivemos a desistência do candidato à União de Freguesias de Santirce. O candidato ainda não tinha sido apresentado nas redes sociais, anunciou a sua desistência. Foi também apresentado o candidato do PSD à Junta de Freguesia de Montecórdoba e também de Roriz. No Partido Socialista já tinham sido apresentados todos os candidatos às juntas de freguesia. Nos outros partidos, até o momento, não temos novidades. Mas se calhar comentávamos já esta o caso desistência é um caso, e os dois novos caso muito interessante, porque, de facto, o candidato do PSD não estava anunciado, mas aquele que poderíamos considerar o putativo candidato do PSD andava a acompanhar permanentemente o presidente da Comissão Política com sinais inequívocos, públicos, com fotografias, com posts no Facebook, de que estava definido esse mesmo candidato. Aliás, ele andava em puro. De facto, o PSD nunca o anunciou publicamente como candidato. Mas o facto é que o próprio candidato anunciou que não ia ser candidato. Portanto, algo se passou. E algo se passou, e eu pergunto, o que terá acontecido? Houve algum movimento interno nesse sentido? E o candidato do PSD, o que estava para ser o candidato do PSD, entendeu que não reunia condições e resolveu sair do comboio enquanto ele circulava? Portanto, houve claramente aqui algo de importante, mas eu penso... Poderia ter a ver também com o candidato do PS também foi uma surpresa. Certo. Não é? Ora bem, aí está um fator importante. O candidato que o PS apresentou à Junta de Freguesia, à União de Freguesias de Santiço, foi de facto uma candidatura surpresa. E eu penso, isto é o que eu penso, e é o que se também consta, é que o PSD, face ao novo candidato do PS, entendeu que talvez devesse reformular a candidatura na esperança de que terá mais hipótese com outro candidato. O facto é que não mais apareceu o candidato nenhum do PSD. A Inagíria disse que terá havido já vários contactos, individuais mesmo. O facto é que não apareceu. Portanto, vamos ver que Coelho o PSD vai tirar da cartola
e o que é que vai resultar desta disputa na União de Freguesias, que estamos a perceber que ainda estamos longe do ato eleitoral e já está muito animada. Portanto, vamos ver o que vai acontecer. Isto pela positiva, democraticamente, cada um a fazer a sua candidatura. É claro que o PS já vai à frente, já vai à frente. Aliás, há movimentações de contactos nesse sentido. E, como disse, aguardemos a nova que aí vem e depois vamos comentar a nossa opinião sobre o que vai suceder em Santo Tirso, nomeadamente na União de Freguesias. Quanto a Monte Córdoa... Pois, Monte Córdoa, o Paulo Torres é o novo candidato. Também já se previa que ia ser o candidato, que também acompanhou o Presidente da Conselhia em vários atos públicos, procissões, festas, encontros. Foi demasiado divulgado até na campanha e, portanto, o Paulo Torres acho que trabalhou 20 anos ligado à Junta de Freguesia de Monte Córdoba. Conhece muito bem a freguesia de Monte Córdoba toda. Eu diria que é da área política de que é a Andreia Correia, arquiteta. Às vezes ela não gosta que diga que é arquiteta, mas ela é mesmo arquiteta. A arquiteta Andreia Correia vai ser uma disputa interessante entre uma pessoa que deixou de ser militante do PSD e um outro que é militante do PSD. E em Monte Córdoba as lutas costumam ser bravas. Parece-me que o candidato do PSD é um homem que não fica muito calado com as coisas, não é? Penso que, por vezes, tem de usar mais alguma serenidade. Vai ser uma disputa interessante também. Francamente, não sei o que é que vai acontecer, porque o PS abdicou de ser candidato em Monte Córdoba, coisa com a qual eu nunca concordei. Não há candidatos do PS na lista independente. Não há, na atual lista. E eu pergunto o que é que vai acontecer à estrutura local do PS, que teve um candidato, o Zé Maria Silva, que nas eleições em que concorreu arranjou 800 ou 900 votos. Estes votos vão ser diluídos onde? Pois. É um problema porque o PS, apesar de apoiar a Andreia Correia não tem ligações ao PS. A Andreia Correia, por exemplo, um pormenor, não aparece na freguesia dos candidatos a presidente junto pelo PS. É estranho. Aliás, ela tem legitimidade para fazer isso porque ela é independente. Portanto, ela quer construir uma lista independente e os militantes do PS não sei em quem não votar, francamente. Vamos ver o que vai dar. Depois temos Roriz, o Roberto Faria, também, que assumiu a candidatura pelo PS. Dizem-me que é um jovem ativo, não conheço, mas eu em Roriz, francamente, penso que o Domingos Silva é um candidato do PS muito forte, com muita experiência. É um homem que é muito difícil de bater. Eu não queria dizer a esta distância o que vai suceder, porque ainda falta muito. O Roberto Faria, dizem-me que é um jovem ativo, que é conhecido na freguesia. Vai ser também uma disputa interessante. Bem, é sempre bom também aparecer sangue novo, não é? Foi o caso também em 2021 do Mário Ferreira em Vilarinho. Sim. Também é importante que os jovens comecem-se a movimentar pelas freguesias. Mário Ferreira em Vilarinho é uma situação diferente, porque teve apoios, nele próprio contava de início, apoios até oriundos de outras correntes. Mas isso também no Conselho já estávamos habituados, a corrente tanto vai para sul como para norte. Vilarinho é um caso para se analisar com calma e muito serenamente. Vamos ver o que vai dar nos próximos meses. Pois, ainda temos também candidatura assumida, em princípio será o Mário, mas ainda não está anunciado novamente. Agora, aniversários. Penso que não nos estamos a esquecer de nada, mas penso que nenhuma instituição fez aniversário. Mas vamos assinalar aqui, no dia 13 de dezembro, que se assinalaram 22 anos da inauguração do Pavilhão Municipal de Santo Tirso, uma obra pensada há quase 30 anos, inaugurada há 22. Foi preciso lutar muito pela sua construção. Não foi há 30 que foi pensada, não foi há 30. Foi mais? Foi, não, menos, muito menos. O pavilhão desportivo, o projeto do pavilhão desportivo municipal, praticamente foi concluído e arrancou logo. Portanto, ela acabou em 2022, porque não houve a precipitação de querer acabar a obra antes do tempo mal feita. E penso que foi uma boa opção quando ela foi inaugurada em 2002, desculpem. Ela foi inaugurada pelo Dr. Jorge Sampaio, Presidente da República, em 2002, com calma. E já se tinham, inclusive, realizado jogos internacionais no pavilhão antes da inauguração, até para experimentar, porque podia ter 2.000 espectadores. Decorreu um jogo fabuloso
naquele pavilhão que foi o Portugal-Rússia em basquetebol, onde Portugal, pela primeira vez, derrotou o campeão da Europa, Rússia, o RSS na altura, derrotou, já não sei os valores, em basquetebol foi um feito quase que mundial, foi fantástico. O Dr. Jorge Sampaio decidiu aceitar o convite que lhe fiz, pessoalmente, foi o único, porque ele nessa altura já não ia muito a inaugurações, e esteve aqui, foi um acontecimento único, com centenas ou milhares de pessoas a assistir, e olha, a infraestrutura está aí a trabalhar em pleno. E continua a ser usada por várias seleções nacionais. A nível também. mundial, em handball, em voleibol, em tudo. Não é? E tem condições únicas para a terceira idade, para os jovens, para os clubes, nomeadamente o ginásio, que o utiliza muito, os trampolins. Portanto, há todo um trabalho. É pena que a parede que foi vandalizada aqui há tempos ainda continua estragada. Certo, isso infelizmente vândalos existem em vários sítios, não é? E não se pode pôr um polícia atrás de cada um, infelizmente. Pois, mas na altura, é um problema acho que foi identificado educativo. quem fez aquilo, mas na realidade aquilo continua lá, ainda não foi resolvido. Para terminar, vamos recordar também as eleições autárquicas de 2001. Na passada segunda-feira assinalaram-se 23 anos dessas eleições. Foram as primeiras eleições sem a trofa e foram também as suas primeiras eleições. Exatamente. Na altura o PSD estava bastante forte. O que é que se lembra desse ano? Lembro muito. Lembro que foi uma campanha dura, porque foi a minha primeira campanha. Como tinha havido mudança de Presidente de Câmara, o PSD e a AD convenceram-se que podiam ganhar, apresentaram candidatos muito fortes. Lembro-me que o PSD praticamente pôs a encabeçar as listas, o homem forte era o ex-vice-primeiro-ministro, o engenheiro Eurico de Melo, e com o engenheiro David Açoreira a candidato. Foi feita uma campanha duríssima, eu era muito jovem, e portanto lembro perfeitamente, eu praticamente lutava contra tudo e contra todos, porque o governo também nessa altura abanou muito, aliás, fruto dessas eleições, o governo caiu, António Guterres demitiu-se, porque nós perdemos praticamente todas as capitais de distrito. E na noite das eleições, o atual Presidente da República, o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou em parangonas nas televisões que a Câmara de Santiço tinha caído do PS, o que me irritou muito, francamente, porque nós tínhamos ganho por maioria absoluta para a Câmara, por maioria absoluta para a Assembleia Municipal, por maioria absoluta das juntas de freguesia. E repare-se o que é ver um comentador, Então, um célebre... Um erro de contas. Não foi um erro, foi estratégia política para criar problemas. Aliás, recordo uma altura, havia uma rádio aqui próxima, a Rádio Trofa, que também anunciou a minha derrota. Portanto, aquilo foi tudo combinado. É claro que a seguir correu-lhes muito mal, porque eu a seguir reagiu, e não reagi muito bem, como é lógico, porque era uma grande mentira que estava a ser feita, que levou ao engano muitas pessoas, e depois que compreenderam, por isso, naquela noite se manifestaram no centro cívico, aqui próximo, milhares e milhares de pessoas. Há fotografias que relatam bem isso, o próprio Diário de Santiço divulgou hoje, da praça completamente cheia, de gente que veio de todo o concelho festejar a vitória, e muito bem. Portanto, é a grande alegria, foi a minha primeira vitória autárquica, concorri 3 vezes, ganhei 3 vezes maioria absoluta, e, portanto, quem andou nas autarquias 30 anos, teve 15 anos de Presidente de Câmara, e conseguiu ter estas vitórias, é lógico que se considera recompensado o esforço que fazia. Mas agora, se me permite, e que estamos na parte final, ia só dizer, vai haver um acontecimento, não sei se os vossos serviços técnicos sabem, mas vai decorrer no próximo dia 28 de dezembro a 94ª gala do Clube Desportivo das Aves. E eu, que sou sócio, dos primeiros sócios, porque já tenho alguma idade, mas sou sócio desde muito pequenino, sou sócio número 87, fui convidado pela direção do Clube Desportivo das Aves para estar presente. Também é uma data muito importante, uma gala de um clube histórico como é o Aves, que vai fazer essa mesma gala no pavilhão desportivo do próprio Clube Desportivo das Aves. Também é um marco em termos patrimoniais. Portanto, é mais um fator muito importante nesta altura natalícia, onde se festeja o Natal, festeja-se o Ano Novo e também já agora este aniversário tão importante, porque o Clube Desportivo das Aves já tem 94 anos.
Bem, este é então o último programa de 2024, resta-nos desejar um Feliz Natal. Temos hoje aqui uma espectadora. Exatamente, uma espectadora. Fez questão de vir cá também Muito para bem, desejar a filha, muito um bem. Feliz Natal. Por Muito isso bem. vamos dizer lá para casa às pessoas todas, como é que se diz? Feliz Natal. E umas boas entradas para todos. Regressamos então em 2025 para mais programas dos nossos documentários sobre a atualidade Certamente cá santista. estarei com todo o gosto e Feliz Natal para todos e Feliz Ano Novo, o melhor Ano Novo, melhor, muito melhor que o de 2024. Boa tarde.